Olá pessoal, mais uma sexta-feira aqui no Ação em Reação. Sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018. O pessoal falou que ia chover na sexta-feira, os meteorologistas vieram aqui. Só o nosso que não erra, o Miguel Escandon e tal. Esses aí não erram, né? Rodolfo Bonafim. Mas o pessoal falou que ia chover na sexta-feira, né? A turistada não veio pra praia, mas tá aí, um sol maravilhoso e tal. Na quarta-feira à noite fez aquela ventania aqui na Baixada Santista, deu uma chuvinha leve. E hoje um dia bonito, né? Um dia bonito aqui para início da primavera, dias bonitos chegando. Hoje é o dia da árvore, dia do rádio e do radialista. Então parabéns aqui ao Guto Brito, que é radialista comigo também e tal. Dia Mundial da Paz, nós estamos precisando de paz em todos os sentidos, no Santos, no Brasil, no estado de São Paulo, no mundo. Dia Nacional da Luta com a Pessoa que tem deficiência. Então, dia importante, né? Dia da árvore, dia do rádio, dia do radialista, né? Que seria um mundo sem rádio, né? A pessoa está no carro estudando as notícias, a pessoa está limpando a casa, fazendo aquela geral lá, está cozinhando, está ouvindo rádio, né? Entendeu? Nós que perdemos Zé Bétio esses dias aqui, né, que era um dos grandes radialistas do Brasil, né, assim como o Osmar Santos, que está vivo, mas está impossibilitado de trabalhar no rádio, depois eu atendo. Temos uma pauta, tá grande hoje, nós temos o professor Nive Veloso aqui, proprietário das Academias UPS, professor universitário, que não dá aula, dá show. Temos o Guto Brito, jornalista, apresentador. Temos o Cresginaldo aqui na plateia, o Cresginaldo, filho do Augusto, escapou de casa. O filho do Augusto escapou de casa, está aqui andando. O Augusto já passou todos os bens aí para o Cresginaldo, né? Está aí o nosso Cresginaldo também aqui nos estúdios da TV Com. Bom, o prefeito Arthur Parada Prosta, de Mongaguá, liberou. Advogado bom é isso, né? Liberou o homem que foi achado com 5 milhões e 300 na sua casa, dinheiro de herança, dinheiro de creche, de comida, uma confusão, mas o Arthur Parada Prosta conseguiu ser liberado agora, ontem, né? Então, notícia aí, primeira mão. Também temos aqui o Bolsonaro fez uma live agora, diz que tá bem, que vai vir com tudo, meu Deus do céu. FHC, o Fernando Henrique, que falou que lá na frente o PSDB, ele, não foi o PSDB todo, mas ele é uma liderança, falou que o PSDB pode se juntar com o PT contra o Bolsonaro. Meu Deus do céu, tem gente dizendo que o PSDB e o PT ficaram lá fora, os exilados, voltaram ganhando 33 mil reais. Todo mundo que ficou exilado lá fora ganha 33 mil reais. E o pessoal do PT e do PSDB é a mesma coisa, tá tudo junto e misturado, ideologias diferentes, mas que no final ficam iguais. Confusão aí com o PT e PSDB. Fernando Henrique dá aquela declaração bombástica e mais uma declaração. Ele falou da marcha da insensatez. Fernando Henrique foi um presidente, tal, também é a favor da liberação da maconha, tem alguns dogmas, algumas frases do Fernando Henrique que pegam um efeito, né? Como toda pessoa pública, importante, que quando fala uma coisa tem que pensar, né? Ou senão também já está com idade, fala o que quiser também, tá tudo certo, né? Vai fazer parte da sua bibliografia, muita gente vai entender como certo, né? Bom, nesse dia 21, começar pelo nosso professor Nive Veloso, uma grande satisfação ter de novo aqui no Ação e Reação. É um prazer, boa tarde, e um privilégio estar numa bancada com os dois grandes apresentadores da TV brasileira, né? Fico aqui até um pouco meio trêmulo aqui com a figura das duas pessoas aqui, né? Mas vai ser um bom programa, com certeza. Guto Brito, é um prazer aqui, tivemos na quarta-feira e hoje vamos falar sobre muita coisa aí, hein? Boa tarde, Filete, boa tarde, Nível, obrigado pelas palavras, obrigado a você, telespectador, o programa hoje promete. Aqui temos o Jornal da Vila do Comendador João, né? Ele que fala que o maior ISS de Santos é da Vila Matias. Então tá aqui o Jornal da Vila para você também. Parabéns ao editor que ainda é corajoso em publicar um jornal impresso, né? Que os jornais impressos, infelizmente, estão fadados a extinção, também, né? Infelizmente. Aqui também tem o Boc News, né? Do Jário de Abreu Campos, Chalube, né? Pessoal todo do Jornal do Boqueirão. Tem nosso amigo aqui, o De Maria, artigos também para você aqui. Muito obrigado. Também aqui. Obrigado, E temos a revista aqui, Negócio e Cia do João, tudo chegando aqui do João, Negócio e Cia. Tem anúncios aqui, enfim, tá? O nosso amigo João, tudo para vocês aqui, tá? Bom, lembrando que nós estamos sendo transmitidos ao vivo agora ao 1h15, com reprise às 23 horas e à 1h da manhã,
de sábado. Então você que é madrugador, um bom dia, uma boa madrugada, você que está vendo à noite, uma boa tarde. Lembrando que você pode participar do programa, que está sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com. Você pode participar mandando o zap 13 para quem é fora de Santos, 997 11 5545. Se você preferir ligar para Amanda, para Gisele, para o Reale, para Vitória, para Thaís, para Dona Joana, pessoal aí, é o 21 38 4677. Mandar um abraço para Dona Norma, que me desejou um bom programa aqui do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Ela que abre a janela e vê aquele Cristo Redentor maravilhoso, de um lugar lindo, mas que precisa ser pacificado, né? E também a Dona Jacirema, professora universitária de Jaboticabal, que acompanha todos os dias o programa pelo www.tvcomsantos.com. Bom, Guto, Bolsonaro faz uma declaração que está bem, que vai voltar para a luta, né? E o Bolsonaro que está liderando aí as intenções de votos, seguido um pouco distante pelo Ciro Gomes, pelo Haddad, candidato do Lula, Marina Silva cai, o Alckmin para desespero dos tucanos, não sou eu que quero não, hein, gente? Não começa a cercear aqui o programa. O Alckmin cai, né? E o Amoedo que teve aquele de zero passou para 2, 3, mas sem propaganda gratuita, sem espaço, respira sob aparelhos. É difícil, né? É difícil ser vereador. Se não sai seu santinho, se não sai no jornal, se ninguém sabe que você vai ser candidato a vereador, fica difícil, né? Então, o Amoedo talvez esteja se preparando para futuramente disputar uma prefeitura e tal. Também eu acho que ele é um candidato bacana, um cara valente, um cara agregador, mas começar logo com o presidente da República é complexo, né? Acho que poderia se candidatar aí para vereador de São Paulo, que é o vereador de São Paulo, é quase o mesmo prestígio de deputado estadual, depois de vereador, já começar a tentar um governo de estado e tal, mas já logo para presidente, as pessoas ainda não conhecem as ideias dele, é um pouco complicado, embora pareça ser um cara bom, né? Um cara novo, né, Guto? Essa questão do Bolsonaro, primeiro falando do Bolsonaro, que é o líder das pesquisas, tem uma via de mão dupla, né? Desde o atentado que ele sofreu, aliás, como estão as investigações, né? Quem mandou matar o Jair Bolsonaro? Eu fico imaginando... Quem mandou matar o Det Roisman? Olha, vai ficar mais... Para os mais antigos, quem matou Salomão Ayala, né? Isso. Na novela O Astro da Janete Claire. Guto, vamos achar que ele é um cara coitadinho, né? Não. Que tem 4 advogados bons. Ah, o prefeito de Mongaguá, o bispo. porque o prefeito de Mongaguá tem um advogado Adélio bom, Bispo, que é o Eugênio Malavasi. Mas ele é professor universitário, foi prefeito várias vezes. Então ele deve ter um cacau para pagar o advogado bom, né? Agora, o bispo chegaram 4. Pois é. Chegou... Primeiro falaram que era uma igreja, as igrejas também já desmentiram, mas então não é ninguém. Então não é ninguém. Então o bispo é um cara muito simpático, ele é bonito, vai ser convidado, se não fosse vagabundo, safado, ia ser convidado para ser artista da Globo, a mulher ia delirar com ele, apareceram 4 advogados de ponta para ajudar ele e não tem dinheiro de ninguém, né? Primeiro ele falou que ouviu uma voz, né? Uma voz. A voz que mandou ele fazer. Não, então, a gente acredita em tudo. A gente só não acredita que os advogados famosos e reconhecidos, de prestígio, competentes, vão trabalhar de graça para um vagabundo. Não vão trabalhar de graça, né? Tem a mídia, né? Tem os holofotes, mas o que fica, minha gente, é o seguinte. Eu fico imaginando, nível, filete, telespectadores, primeiro essa questão, né? Não foi só o bispo, né? Como diz aí o ministro Raul Jungmann. Existe uma rede, isso foi planejado, né? Não foi um cara só que foi lá por causa das declarações do Bolsonaro. Bom, então, o que diz o Ciro Gomes também é passível dele sofrer a mesma coisa. Agora, Ciro Gomes está dando de colete já. Quem mandou matar, né? Quem foi a gente já sabe. Agora, os que estão por trás disso, né? Aí eu fico pensando uma outra coisa. Se essa tentativa de homicídio fosse contra o Lula, mas aí vão falar dos tiros da caravana. Quem que deu os tiros? Pegou em alguém os tiros? Né? Isso também não está resolvido. Porque dizer que sofreu atentado... Agora, o Bolsonaro realmente... Eu sou contra fazer em cima do Lula, de qualquer um. Contra qualquer Mas se fosse contra o Lula... Imagina se fosse contra o Lula. Nunca ninguém ia saber quem foi. Nunca ninguém ia saber quem foi, porque o cara não ia nem sair vivo.
dito que quando o Lula ficou lá em São Bernardo do Campo, não é o Lula que mandou, pelo amor de Deus. Ficou em São Bernardo do Campo, um cara foi com um papelzinho lá, se entrega logo, e o segurança deu uma porrada nele, ele bateu com a cabeça no carro, teve traumatismo por muito craniano. menos, gente. Por muito Agora, menos, fora do... Se o cara der uma facada dessa no imagina Lula, se essa facada ninguém é vai no saber Lula. a história. Ninguém vai saber porque o cara não fica nem vivo. E outra, Filete, o mais grave, haveria uma conflagração no país, o cara ia virar um mártir e a esquerda ia se achar no direito de dar um golpe aqui, aí ia ser golpe e tomar o poder, e culpar a direita reacionária, blá, blá, blá. Então precisa saber quem mandou matar, né? Processar essas pessoas e prender, porque o cara não agiu sozinho. Agora, a segunda parte. O Bolsonaro no hospital foi claramente prejudicado na campanha. Você vai dizer, mas ele subiu nas pesquisas. Mas ele está no hospital. Ontem houve um debate da Rede Brasil, ele não pôde participar. Participou o vice ou ninguém? Ele está... Não participou ninguém. Deveria chamar o vice. Sim, mas aí existe toda uma questão eleitoral e burocrática da lei, e que o candidato, a candidatura do PSL, podia ser a candidatura de qualquer outro, mas é o líder nas pesquisas, não teve representante. Quando ele não quer ir a um debate, um determinado candidato que está à frente das pesquisas não quer ir a um debate, é uma outra coisa, é uma opção dele, e aí ele vai dizer por quê e ele vai pagar lá na frente ou não. Eleitoralmente, os eleitores querem saber o que os candidatos têm de proposta, porque o que se menos vê hoje em debates, em entrevistas, são os candidatos colocando as propostas. Quem é o candidato que inventou esse negócio de não ir no debate? Vocês lembram? Começou com o Fernando Collor. Sim, isso. Na eleição para presidente, porque ele era o primeiro colocado, e o primeiro colocado tradicionalmente não gosta de ir. Por quê? Porque ele vai ser a vidraça da pedra de todos. O caçador de Marajás. E aí, Nível? Questão do Bolsonaro... Eu queria saber até a opinião do Nível, porque eu acho que o Bolsonaro está sendo prejudicado. Ele poderia estar muito mais à frente nas pesquisas, por exemplo, ou não. Ele ir mal e cair. Ele teve muito espaço, ninguém quer tomar uma facada na barriga, né? Mas ele teve muito espaço na mídia. Quando ele tomou facada, eu soube de pessoas que estavam na dúvida e falaram, agora eu vou votar nele. Então, também, assim, não dá pra gente, né? Não dá pra gente aferir, isso é difícil, né? Com certeza. O meu entendimento, Guto e Filete, é o seguinte. Quando aconteceu o atentado, que aquilo aí foi extremamente um atentado, nós imaginávamos nos primeiros momentos, nos primeiros dias, logo em seguida, que seria até um elemento grande de marketing, né? Pela pessoa, seria a emoção tomaria conta. Isso até um certo momento aconteceu, que subiam 2 pontinhos, logo em seguida ele subiu uns pontos, mas com certeza, Guto, ele está sendo terrivelmente prejudicado por ele não estar no meio do contexto todo. Não adianta, quando o Filete fala em vice, por que o vice não foi? Pô, o vice é o vice, né? O vice é o vice. O vice não, por mais que sejam boas intenções, não é o candidato, não são as palavras do candidato. Pode falar alguma coisa também que não seja de acordo? Como vem falando e parece que ele é um cara inteligente, tem muitos cursos, muito inteligente, o cara do bem, mas ele é radical, não é radical porque não quer essa bagunça que tá o país e tal. E as pessoas aí interpretam no raiz do que ele fala, né? Que tem opinião formada, o General Mourão. Mas com certeza ele está sendo extremamente prejudicado, muito, muito. Mas eu também entendo, logo no início que nós conversamos, que o Filete abriu o programa falando de uma possível junção, união, né, Filete? De um PT com o PSDB. Isso foi o Fernando Henrique que falou, né? Ele comentou e foi bem... Não sei se é a opinião, não sei se é a opinião do Paulo Alexandre Barbosa, não sei se é a opinião do Alckmin, não sei se é a opinião do Fábio Ferraz, eu não sei se é a opinião deles, é a opinião do Fernando Henrique, que é um cardeal do partido, né? Formador de opinião. Exatamente. O Fernando Henrique não influencia só o PSDB, ele influencia o Brasil inteiro, foi presidente. Isso. E isso nos deixa uma sensação, né? Uma sensação de o que poderá acontecer. Na verdade, ainda sinto que ainda existe uma grande perturbação, sabe, nessa eleição aí. Existe uma expectativa do que possa ocorrer, né? Evidentemente que para o segundo turno, certeza absoluta que o Bolsonaro está no segundo turno. Agora, se ficar o Haddad ou ficar o Ciro, evidentemente que os dois também vão se unir, sem dúvida nenhuma, Filete. Agora, o PSDB que está numa situação difícil. Como eu falei aqui, como sempre... Que tem um candidato até bom, que não tem nada ao contrário contra ele, mas que não tá decolando, né? Não está decolando. Mas eu acho que o grande pecado talvez no PSDB, é essa união do centrão. Quando pega o centrão, eu fico imaginando... Sim. Vamos supor que o Alckmin
saia na frente e seja o nosso presidente. Para contentar tudo isso, vai ser uma certa o dificuldade. cara- Vai ser o Michel Temer o retorno. O cara que tem uma visão, PSDB, o cara que tem uma com visão esse arco de política, alianças. o cara que tem uma visão política boa que tem, ele vai falar, poxa, eu vou usar tudo de novo, já não vou votar. O cara da esquerda já não vota no Alckmin mesmo, né? O cara da esquerda vai votar A esquerda vai votar sempre na esquerda. Sempre, A esquerda sempre. nunca vai votar, Sempre. nunca vai mudar o A voto. esquerda vai votar no Ciro Gomes ou no Haddad. E aí a Marina, Quem a vai Marina fazer tá perdendo a diferença força, não é isso? Então o que acontece? Vai ser o Centrão e o MDB. Sim. Para onde pender essas forças, e a tendência é que vá para o lado do Bolsonaro, vai haver... Agora, é muita coincidência o Jair Bolsonaro ter saído de cena, literalmente, porque é ele que mobiliza as pessoas. Sem dúvida. A gente teve a inauguração do escritório do PSL aqui, ele não veio, é lógico, porque as pessoas querem ver o Bolsonaro. Ele traz as pessoas, ele é carismático dentro do que ele prega. Coincidentemente, ele sofre o atentado e entra o Haddad como candidato do PT, né? Então, o Haddad entrou praticamente com todos os holofotes em cima dele. Ele ainda não teve um embate, por exemplo, num debate com o Bolsonaro. Então, é muito Talvez nem vai ter. Talvez não vai nem ter, né? A estratégia ou a Nem providência dá tempo, nem divina, dá tempo, né? Nem dá tempo que o o Bol- destino. É. O que eu estou dizendo é o seguinte, saiu de cena, o líder da pesquisa saiu sem vontade, né? Obrigado, e entra o candidato à esquerda. Quer dizer, é muita coincidência, na minha Agora, opinião. por outro lado, doutor Filé, também tem eu venho comentando muito na faculdade uma condição da seguinte forma. Algumas pessoas que você pergunta assim, pô, em quem você vai votar? A pessoa, eu sinto, é um sentimento que a gente tem. Mas não fala. Exatamente. Que ela vai votar no Bolsonaro, que ela quer votar no Jair Ela Bolsonaro, quer e votar ela no não Bolsonaro, fala. por exemplo, mas não fala. Porque talvez fique nessa dúvida mesmo. Pô, vou votar num cara porque que é tem muita militar. mulher, tem muita mulher que é a favor do Bolsonaro. E tem muita que acha que ele tem filha e tal. É que ele fez algumas declarações e aí a pessoa acha que ele não gosta de mulher, que não gosta de homossexual. Não é, ele não tem nada contra. Ele até outro dia falou, brincando assim, se eu não gostar de homossexual, não tava dando entrevista pra você. Brincou essa com foi o cara. legal, foi com... Então, só que assim, O Gerson Camarote. ele não Não, gosta. não foi com o Gerson Camarote? Essa foi na... Foi na Rafinha, não foi? Foi Aquele com Rafael... com essa humorista foi boa, que faz essa programa foi de madrugada. Mas aí o que acontece? Ele deu umas declarações polêmicas, tudo tal. Mas assim, não quer dizer, eu acho que o Bolsonaro, na minha opinião, ele não gosta de, por exemplo, de o cara dessa cartilha na escola, do cara. Eu acho que é normal, o cara tá de mão dada, um homem com homem, uma mulher com mulher, mas não pode chegar no shopping e começar a dar berrinho gritando. Porque você não vê dois caras, eu e o Guto não vamos no shopping e não ficamos lá gritando. Eu e uma mulher não vamos no shopping, ficamos gritando. O cara chega lá e trabalha tudo bem, normal, e tá normal, é um ser humano normal. O que ele faz a quatro paredes é problema dele. O que não pode é ser afetado, né? Aí é complicado. Não pode ser homem afetado, mulher afetado. Isso não dá, né? Pro cara ser afetado e achar que pode sair gritando, fazendo... Aí não dá, né, meu? Aí não dá. Então eu acho que o Bolsonaro é nesse radicalismo que ele fala do cara que é afetado, o cara que cuspiu na cara dele, pô. Aí não dá, né, meu? Então, isso é que acontece muito. A pessoa, o foco fica sempre naquilo que ele fala, que o Bolsonaro fala, mas não aparece aquilo que as pessoas falam para ele poder dar essa resposta. E uma coisa interessante, eu não estou me pronunciando sobre os militares, por exemplo, que é o caso do Bolsonaro aí, mas eu vivi essa época, Guto. Eu vivi essa época. Claro que era muito jovem. Era criança. Era um bebezinho, mas eu vivi essa época aqui. E pela história que eu conheço, Filete, grandes estruturas, grandes obras, grandes eventos, Itaipu, por exemplo, Filete, foi feito nesse governo. Então, quando a gente fala governo militar, ditadura, eu não vejo por aí, porque eu não vejo nem também que foi uma intervenção na época. Não foi isso que realmente aconteceu. Então o pessoal hoje fica, militar, porque ainda vem esse vício, sabe, esse ranço. É o ranço que é a justificativa que eles têm para... Se pode um ladrão e uma ex-terrorista terem sido presidentes, não pode um capitão do exército da reserva ser candidato a presidente. Eu quero um presidente, telespectador nível, desculpa te cortar, eu quero um presidente que respeite as pessoas. Ele não é obrigado a gostar do A, do B ou do C, mas ele tem que respeitar, como eu tenho que respeitar o Filete, eu tenho que respeitar o Nível tem que respeitar nós dois. É respeito. As pessoas não são obrigadas a gostar. E hoje a gente vive isso, politicamente correto, ele te obriga a gostar do que você não gosta. Você tem que respeitar. Eu não gosto de comida vegana.
Isso. Mas eu vou numa churrascaria e tem salada. Se eu for num restaurante vegano, eu não tenho nada de proteína animal. Então que democracia é essa? Então a gente tem que observar isso. E é o que o Jair Bolsonaro defende. Você tem que ter opções. Você não é obrigado a ir em todas. Então eu acho que a gente vive muito isso no Brasil, no mundo, mas no Brasil hoje por causa da eleição. Quer dizer, você é obrigado a gostar do que você não gosta só para você não ir contra o que hoje todo mundo diz que é legal. Então, se a pessoa é contra o aborto, se a pessoa é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela tem que ser respeitada. Agora, ela não pode impor essa vontade para os outros. Sem dúvida. Bom, tem muitas Eu não sei como é que você se posiciona, Nívio, mas você como profissional universitário deve ter uma amostragem muito legal dos teus alunos. E o que você falou realmente é verdade, porque as pessoas têm medo de dizer que vão votar no Jair Bolsonaro, por exemplo, e a devolução, não, vai votar no ditador, vai votar no fascista. As pessoas não sabem nem o que significam essas palavras. E no Brasil não teve ditadura, viu, gente? Teve um governo militar, com eleição, com um partido político. Vocês que defendem a nobre Venezuela, ditadura é o que acontece na Venezuela. No Brasil tinha eleição. Tinha um partido de oposição chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o antagonista, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que foram os dois partidos que vieram depois de que os militares assumiram o poder, porque o Brasil estava caminhando para um golpe de esquerda, que a ex-presidente Dilma Rousseff cansou de dizer, o Gabeira confirmou também, que era a intenção dos comunistas de tornar o Brasil uma ditadura do proletariado. Para quem não conhece o que é proletariado, uma ditadura dos trabalhadores. Coisa legal que existe em Cuba, na Coreia do Norte, na União Soviética, que nem existe mais, né, que não deu certo, na Venezuela, só país legal. Bom, voltando a uma notícia que pegou muita gente de surpresa, né? O professor Arthur Prosta foi liberado, né? O juiz pediu que ele vai ser liberado. Mongaguá, que está numa confusão danada, né? O Prosta era prefeito, acharam 5 milhões, foram fazer uma investigação na casa dele, pegaram lá 5 milhões e 300 na sala dele, né? Ele disse que é dinheiro de herança, né? A Polícia Federal falou que tem os grampos, que foi desvio de merenda, né? Tem todo direito de se defender, né? Porque, logicamente, todo mundo tem direito de defesa. O advogado, o doutor Eugênio Malavaz, é um advogado muito competente, né? Nosso amigo aqui, teve para vir aqui várias vezes, mas pela sua agenda apertada não pôde. Um dia marcou e teve um caso de emergência, não pôde comparecer no programa e conseguiu liberá-lo, né? E Mongaguá que vai viver eleições agora, mais gasto e tal, que ficou um tempo com o Márcio Cabeça, que era o vice. O Márcio Cabeça também tirou um monte de gente, colocou os seus funcionários de confiança. De agora entrou o presidente da Câmara, que tirou um monte de gente, pôs os seus funcionários de confiança, né? Porque confiança é confiança. Não tem como, né? O cara tem que colocar os secretários, tal. Então entra secretário, sai secretário, tal, aquela confusão. E agora que Mongaguá vai ter eleições, né? A gente espera que Mongaguá volte à normalidade, que é uma cidade bonita, uma cidade histórica, né? Da nossa Baixada Santista e do Litoral Sul. E a gente quer que volte à normalidade. Mas é uma confusão lá em Mongaguá, né, Nívio? Mas um detalhe, Filete, um detalhe. Não foi, viu, Guto? Não foi o Gilmar Mendes que o liberou, não foi. Dessa vez não foi. Sim. Então nós tivemos Faça justiça, então. Faça justiça ao grande e aproveitando a oportunidade, dar um grande abraço, Filete, no Eugênio Malavaz. Um grande abraço, um grande amigo. Eu gostaria também de, não sou o dono do programa, mas venha um dia aqui, Eugênio, para fazer participação. Ele foi convidado, marcou numa sexta-feira, a gente ficou, e ele avisou meia hora antes que não podia vir, nós colocamos outra pessoa, né? Mas a gente sabe que é uma pessoa que pode contribuir com o programa, mas com essas agendas aí de casos muito complicados, que tem que entrar com vários agravos, então a gente sabe que a vida deve ser bem atribulada, né? Com certeza. Bom, antes, eu posso só fazer uma brincadeirinha aqui histórica? Vocês quem que instituiu o FGTS? Vocês lembram quem foi ou quando foi? FGTS? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Não foi por Getúlio Vargas, não foi o Getúlio Vargas, nem tampouco um governo de esquerda. Foi em 1966, em plena ditadura militar, né, que o presidente Castelo Branco promulgou a lei em 13 de setembro de 66, que instituía o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então vocês aí, ligados aos movimentos de esquerda, mais uma mentira que vocês contam que foi o Getúlio que instituiu junto lá atrás com a consolidação das leis do trabalho. O programa é um programa liberal, que vem o Nobel, que é de esquerda, vem o Wesley Screck, que vai votar na Marina Silva,
veio o Cirino corintiano, time do Guto Brito, que me ligou ontem, o Cirino que não quer mais vir no programa, tá só querendo andar na praia. Pô, ele fica com aquela sunguinha vermelha andando lá em São Vicente. É o Barão de São Vicente, é o Barão o de São Cirino. Vicente. Barão de São Vicente. Cirino que não quer vir mais no programa, tal, só vai vir quando o Corinthians foi campeão, ele falou. O Cirino também tem uma visão de esquerda, ele veio aqui com a camisa Não Vai Ter Golpe da Dilma e entrou no programa. O Antônio Carlos da Atmas, o famoso professor Antônio Carlos, não queria deixar ele entrar no programa aqui, não queria deixar ele entrar aqui no programa. Eu tive que ligar para a direção, que eles estavam brigando. Aí eu falei, por mim entra, porque aqui é democracia, né? Temos o Uriel Vilas Boas, que tem uma visão socialista. Que não ligou até agora, que hein? mas já vai ligar, ele vai ligar. Tá modernizado, Uriel, manda zap. É zap agora? O Palmeiras ganhou de 2-0 ontem, certo? Não teve expulsão no Palmeiras, tal. Ele, né? E o Cruzeiro perdeu, né? Chora, né? Quando roubaram o Santos lá, quando o juiz acabou antes do jogo do Santos, lindo, maravilhoso. Quando o Santos foi prejudicado na Libertadores, pô, que beleza, o Santos disse, mas o site da Conmebol tá que pode. Mas o Pérez mandou embora o cara que conferia. Pô, então a Conmebol pode ter 2 sites, tal. Aí o Pérez contrata aquele advogado do Fluminense que não resolve nada. O advogado do Santos ganha 40 mil. Tem que resolver o problema. Tem que chegar lá e ir para o Paraguai. Agora, se fosse para Sorbonne, se fosse para... Aí tudo bem, aí contrata um cara internacional. Mas para o Paraguai não adianta advogado, tem que levar outra coisa lá, né? Tem que levar do Paraguai, não adianta tu levar advogado não, que é pau. Então aí o Cruzeiro não falou nada. Tranquilo e tal. Agora, quando teve um jogador expulso lá da cabeçada do Dedé no goleiro, para quem não gosta de futebol, o Dedé deu uma cabeçada no goleiro involuntária, na minha opinião, foi expulso. Foi um absurdo. Mas ele entrou com muita vontade também, uma força de... Um amarelo ali. Aí o juiz expulsou. Beleza, lindo, maravilhoso. Aí o Mano Menezes fala que o Cruzeiro é prejudicado, os times brasileiros. Mano Menezes, mas quando o Santos foi prejudicado por escalou um jogador irregular que estava no site, o River Plate escalou o jogador por 7 jogos, não aconteceu nada. O Santos escalou por 1, perdeu todos os pontos da partida. Aí o seu Mano Menezes não falou nada, mas agora quando o Cruzeiro é prejudicado, Guto, agora a união dos times brasileiros, né? Isso mostra quando a fraqueza. Quando o Corinthians foi roubado contra o Boca Juniors... Uma Marília. É verdade. Sempre contra o Boca, né? O Boca Juniors teve 7 jogos que ele garfou de times brasileiros em Libertadores. Aí ninguém falou nada, porque é o Corinthians, dane-se. Agora o Mano Menezes, não, agora é o Cruzeiro, a união dos times brasileiros. Quando o Corinthians foi prejudicado, quando o Santos foi prejudicado nesse campeonato, quando o Santos foi prejudicado na Copa do Brasil, você não falou pro Mano Menezes, puxa, o juiz já devia dar os 40 segundos pro Gabigol fazer o gol ou não. Você não falou isso. Agora, quando o Cruzeiro é prejudicado, né, a união dos times brasileiros. Agora é fácil, né, mano? Mostra a fragilidade da CBF, né, politicamente. Sim. Porque os clubes estão tendo que gritar e a CBF, que deveria cuidar dos interesses dos clubes lá fora... Não tem Libertadores sem time brasileiro, não tem, esquece. O dia que chegar e falar, olha, é o seguinte, a Argentina já ganhou muito título, porque antigamente vocês davam pancada, não tinha televisão e tal. Não tinha antidoping. Vê se a Argentina ganha título atualmente. Não ganha, porque não tinha antidoping e tal, os argentinos davam pancada, tiravam todo mundo do campo. Agora, naquela época não podia substituir e tal. Agora, olha, se continuar desse jeito, o Brasil não vai jogar a próxima Libertadores. Porque a gente vai perder o Mundial mesmo, nós não vamos ganhar do Real Madrid. Não vamos ganhar do... Esquece, nem o Palmeiras vai ganhar. Vai chegar lá e vai tomar coco, né? Pode dar uma sorte de pegar um time fraco, como o Corinthians pegou um time da Europa mais fraco, embora o Corinthians estivesse muito bem. Pô, mas o Chelsea ganhou do Barcelona. Sim, mas não era um... Ele foi qualificado para estar lá, né, Fleck? Se não foi... Mas não era o Real Madrid, não era o Barcelona que mas era o melhor. Mas era o melhor time da Europa naquele ano. Atualmente você acha que algum time vai superar o Real Madrid? Ou vai superar o Liverpool? Não vai, gente, futebol é uma caixinha de surpresas. Nunca disseram isso. E o futebol é o único esporte que o melhor nem sempre vence. Sim. Nunca também falaram isso. A gente tem vários exemplos aí. Brasil em 50. Né? O Brasil entrou campeão. Né? O Brasil entrou campeão com empate. Fez 1-0, o Brasil continuou campeão, o Brasil tomou um empate, era campeão. Concordo, mas o Brasil só não podia perder, perdeu. Nós vamos morrer de fome por não participar de um campeonato mundial. Sim. Tem que moralizar eu acho que, por exemplo, na questão do futebol, a América Latina poderia se unir, melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições para os torcedores. Futebol é um dos esportes que mais arrecadam dinheiro no mundo. A FIFA tem mais filiados que a ONU. É uma fábrica de fazer dinheiro. O Santos, por exemplo... A quantidade de jogadores que são revelados e vão embora pro exterior que a gente nem sabe, a gente conhece os famosos. Quer dizer, é uma mina de fazer dinheiro. E a gente não consegue reverter toda essa qualidade que a gente tem
dos nossos valores para melhorar as condições do futebol no nosso país, no nosso continente, que daria um bem-estar, melhoraria até a economia. Não, sei, o Grêmio foi bem lá no período de 1-0, jogou bem. Enfim, mas eu tô assim, não é uma Libertadores a menos, uma a mais, que vai deixar a gente mais rico ou mais pobre. Só que é uma verdadeira sacanagem que fazem com os times brasileiros, né? O cara joga 7 jogos com o Real pelo River Plate, o cara joga um jogo pelo Santos, o Santos perde 3 pontos, 3-0. O Grêmio foi o Cruzeiro foi garfado. Só que ninguém se une, né? Exatamente. Eu vejo da seguinte forma, a gente fala em futebol aí, né? E que nem o Guto está comentando aí, haja dinheiro no futebol, né? Uma tremenda inversão de valores. Nós discutimos política, nós discutimos o Brasil, nós discutimos 14 milhões, né, Guto, de desempregado no Brasil, né? E o futebol com essa renda maravilhosa, com uma tremenda inversão de valores. A nota de dívida do Santos hoje. Vendeu o Rodrigo por 200 milhões, né? Vai ganhar do Felipe Anderson mais 30, vai ganhar não sei o que vai vender e tal. A dívida vai ser aumentada. Pode ter certeza, ele vai ganhar esse dinheiro todo. Quando ele fizer o balanço daqui a 3 anos, não é porque é o Pérez, não. Podia ser o Pérez, podia ser o Pirulito. Quando chegar no ano que vem, nós vimos 400 milhões, estamos devendo 450. Vai aumentar, mesmo com essa venda toda, vai aumentar a dívida. Repete os valores dos jogadores. O Rodrigo, 30 milhões, 200 milhões. 200 milhões, Rodrigo. Ganhou 80 já. É muito dinheiro. Já entrou 80 aí no Caixa do Santos, já. 80. Tudo bem, tem que pagar treinador, tem que pagar um monte de gente, mas é complicado. Nós vamos a um breve comercial. Pode continuar mandando o zap aqui por 997 11 5545 ou também ligando por 21 38 4677. É muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença?
Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje com o jornalista e apresentador Guto Brito, com o professor universitário e proprietário das academias UP, na Baixada Santista, Nívio Veloso. Hoje, dia 21, dia da árvore. Olha quanta árvore bonita aí atrás da gente, olha que bacana. Santos tem que ser mais arborizada, tal. Dia do radialista, parabenizar o Paulo Schiff, o Zé Torquato, o Guto Brito, todas as pessoas que lidam com rádio, como eu, que é uma coisa muito bacana. O rádio é uma coisa muito importante, a gente está no trânsito, está em casa, muito bacana o rádio, levando muitas informações de primeira, né? Porque na televisão depende de ter o programa, né? Você às vezes tem informações privilegiadas 1h da manhã, não sai no jornal de papel, mas já sai no rádio logo cedinho, né? Dia Mundial da Paz e também Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, né? Hoje nós Meu estamos... amigo, se você me permite, você estava falando do rádio, não podia deixar de render minhas homenagens ao grande radialista, jornalista Absair Rocha, que durante muitos anos comandou Rádio Polícia, na Rádio Cultura. Eu tive a honra de trabalhar com ele, com Márcio Harrison, Renato Pirauá. Márcio Harrison, grande jornalista policial. Então, Absair Rocha... Onde está o Márcio, hein? Márcio Harrison agora trabalha faz uma parte de polícia lá no Hora Geral com o Douglas Gonçalves e também agora é advogado, está advogando agora. Grandes companheiros e uma grande escola. Aí, Absair Rocha, rendo as minhas homenagens aqui. Mandava para o Rick Santos, para o Thiago lá da Rádio 102.1 e para todos os radialistas da Baixada Santista aqui, né? Que faz a grande diferença, né? Manda abraço para o Zé, para o Paulo Schiff, já mandamos, grandes apreciadores, para o nosso... Vitor Duarte, que tem Vitor Duarte, Rádio Vitor Duarte. Vitor Duarte, eu chamo ele para vir aqui, não tem tempo. Esses caras devem, entendeu? Não tem tempo. Pô, arruma tempo, pô. Vitor Duarte, um abraço. Bom, temos muitas participações. Vamos começar com o Carlos Alberto aqui. Filete, boa tarde. Democraticamente... temos que eleger o Álvaro Dias no primeiro turno e desbancar essa pesquisa. Bom nome. Pelo menos é ficha limpa. Na minha opinião, é o melhor, o mais honesto. Chega de voto de cabeça. É o Carlos Alberto aqui, é opinião, parabéns. Perfeito. É um bom candidato. Temos aqui o João da Revista. O João da Revista aqui, que mandou agradecer que eu falei dele, mandou mandar a matéria para a revista dele. A gente manda a matéria, hoje vai pôr na revista de dezembro. Brincadeira, né? Tá certo. Mandar um abraço pro pessoal do Love Beauty aí, que tive lá cortando black lá outro dia, bacana. E ontem eles deram um sorteio para 3 telespectadores aqui do Instagram do meu filho. Então, meu filho sorteou para 3 para ir lá fazer escova, tratamento da vela. Então, um abraço para Luciana, proprietária do Love Beauty, para o Rick Santos também, que é o homem que faz as propagandas lá, o maqueteiro do Love Beauty, né? Bom, temos aqui também participação. Uriel Vilas Boas, falei que... O nível, como motivar o eleitor a votar com seriedade, não aceitando tiririca medíocre. Opa, tiririca medíocre e indecente na propaganda de TV. O Uriel tá revoltado com tiririca, ele fica fazendo piadinha, fica fazendo gracinha. Pois é, Uriel, um abração para você. Então, tiririca, recordo-me que alguns meses atrás, hein, Guto? Ele apareceu dizendo que não queria mais, nunca mais você deputado. E num momento qualquer a gente percebe ele numa propaganda terrivelmente de mau gosto, né? Deveria ser mais chamada de jaula aquilo aí, talvez. E eu também acredito que nem você, Uriel. Eu acho que a seriedade na votação, principalmente nesse momento que nós estamos passando aqui no Brasil, aqui, agora sim, Filete, nós temos que ser extremamente sérios. E não ficar com essas
com esses acontecimentos, tipo Tiririca e outros que têm acontecido aí também, né? Tiririca levou muita gente, hein? Não pode ser que falou Tiririca, bem, o Tiririca ele põe lá, não é porque eles querem o Tiririca, não. Não tem é que ele é um almoço de puxador graça. de voto. Como foi o homem, se está tudo certo, como é que é o apresentador de televisão aí famoso, que também puxou muita gente na eleição. O Celso Russomano, Clodovil, Celso Tiririca. Russomano. Às vezes o cara tem 4, 5 mil votos, 20 mil votos, o Tiririca tem 600 mil, 700 mil e elege um monte de gente. Então a gente tem que olhar o Tiririca e falar, pô, legal, eu gosto do Tiririca, você gosta, mas vê quem vem atrás dele. Porque não tem santo que vem atrás do Tiririca. É o que o Guto falou, não tem almoço de graça. Né? Então você elege Tiririca e elege mais 5, 6 junto, hein? Maluco. Agora um detalhe importante. Maluf também elegia muita gente, não é isso? O detalhe importante, gente, a gente fala muito no presidente, na eleição do presidente, mas é fundamental, é muito importante a gente também pensar no deputado federal, no senador, no deputado estadual, porque são eles que vão legislar, que vão fazer as leis, que vão fazer as reformas que o nosso país precisa. Claro, o executivo tem a sua importância, mas é fundamental a gente votar bem. No nosso caso aqui na Baixada, eu sou a favor, a gente tem que votar em pessoas daqui, a gente tem que votar nos candidatos daqui, para deputado estadual, deputado federal e senador. Senador, não, se não me recordo, não temos santistas, mas vamos procurar pessoas que trabalhem pela nossa região. Então, Guto, aproveitando essa tua deixa aí, quando você fala em nós temos que votar em pessoas da Baixada, da região, eu também penso dessa forma e é o que eu pratico. Mas em relação à expectativa que nós temos dos caras que foram, dos deputados que foram, tanto estaduais como federais, da nossa região, nos últimos 4 anos, por exemplo, Filete, eu acho, minha visão, que deixou algumas coisas também um pouco a desejar também dos resultados. Não é isso? Eu acho que eu também, com certeza, votarei em alguém da nossa região. É um voto com seriedade, que nem diz o Uriel, mas eu esperava um pouco mais de algumas pessoas que estão tentando se reeleger agora. É que é sem baixa citar representatividade nomes, né? também, é que é baixa representatividade, né? Também nós temos que eleger mais gente para ter uma força Também, maior. também. Mas eu acho que a expectativa, como você falou, de muita gente... Né? A nossa região politicamente está muito, muito mal assistida. Nós não temos o aeroporto metropolitano ainda. Nós não temos uma terceira faixa de imigrantes aí para a gente poder escoar essa produção que sai toda pelo Porto de Santos. O Porto de Santos está perdendo cargas para outros portos. A nossa região não está integrada, não tem aquela metropolização que se fala. A gente não tem aeroporto. Gente, quantas cidades com muito menos potencial tem aeroporto? A gente, por exemplo, não tem um aeroporto, gente. Bom, é inadmissível. Isso mostra a inoperância e a incapacidade dos nossos políticos, prefeitos, deputados, de viabilizar pelo menos um aeroporto aqui pra gente. FHC tem que ficar quieto, Guto Brito. É a rosa do PSDB de Diadema. Olha lá, a gente de Diadema deve estar passando o final de semana aqui ou vendo pelo www. Já falamos do Álvaro Dias e tal. Melhor já ir se acostumando, é o Flávio de São Vicente. O FHC só está falando besteira, ele está tirando voto do Alckmin também. É o Rubens de São Vicente. Está tirando voto do Alckmin, o FHC? Com certeza está. Na minha opinião, ele não está ajudando muito não. Que, por sinal, deveria ser muito mais participativo nesse momento. O Alckmin está com uma leve queda. Era agora que eu achava que que o Fernando Henrique deveria, como que nem o manto sagrado. O Fernando Henrique agora é que deveria ajudar um pouco. Na minha visão, está atrapalhando sim, Guto. Eu acho que ele está atrapalhando, inclusive com algumas declarações dessa, por exemplo. Se a gente for analisar friamente a declaração do Fernando Henrique, nas entrelinhas... Analisa aí. Ele já está descartando o Alckmin e já está acenando com uma aliança com o PT no segundo turno. Quer dizer, ele, em vez dele potencializar o candidato dele, o que deveria ser o candidato... Ele fala, não, o Geraldo Alckmin está no segundo turno, a gente vai apoiar o Geraldo Alckmin. Falar assim, né? O governo do PT entrou agora, tem uma novidade, que era o Lula, está trazendo voto, mas eu acredito no Alckmin ainda, e nós vamos disputar com o Bolsonaro, o Alckmin vai para o segundo turno, que é um candidato ele é o presidente de honra do PSDB e formador de opinião, né? Sem Tanto dúvida. Dentro quanto fora do partido. Já está pondo uma mãozinha no PT? Eu acho que ele já jogou a toalha e já está acenando com o PT numa aliança política, né? Aí a gente não comanda, eles não comandam. Eu vou pedir para tu ler o que o Nelson escreveu aqui, porque senão eu vou falar que eu estou falando. Lê o que o Nelson escreveu aqui. Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Errar uma vez, abre aspas aí para Nelson Rodrigues, hein?
Errar uma vez é lulice, 2 vezes é demais, 3 vezes é retardade. Fecha aspas de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Aí o Nelson Rodrigues, eu pensei que ele era da esquerda, mas o Nelson Rodrigues tá aí, tá meio bolsonarista, né? Nelson Rodrigues sempre é direita. É que tem essa questão, a direita, quando a gente fala direita, a gente não fala na ultradireita radical, a gente fala na direita liberal, que prega a economia de mercado, a livre iniciativa, o empreendedorismo, a economia sem as amarras do Estado. O Haddad já falou aí que vai dar uma canetada, que os bancos não vão poder cobrar juros, passou de um determinado juros, vai pagar imposto. Pô, mas ele vai tirar esse dinheiro, vai pagar, é do nosso bolso que ele vai tirar, não tem mágica. Então o governo, quanto menos o governo influenciar na economia, melhor. O governo tem que gerenciar o país. Ele tem que investir na educação, na saúde, na habitação e na geração de emprego. O resto, ele tem que deixar a economia o mercado decidirem como acontece nas melhores economias. A gente não cansa de repetir. Os Estados Unidos são assim, a Europa Ocidental é assim, a Inglaterra é assim. Então a gente só está falando de modelos que deram certo. A gente não está falando do que a gente gosta, a gente está falando do que deu certo, do que gera emprego, do que deixa as pessoas serem livres para escolher o destino, o que elas querem ser. Não é que nem Cuba, que o governo decide o que é profissão. Por exemplo, vocês sabiam disso? É o governo que decide lá, jornalista é profissão? Não, então não é profissão. Onde já se viu isso? A caneta? E você falou nos Estados Unidos, né? Pode falar. Você falou nos Estados Unidos, que está numa evolução tremenda. Lá está faltando pessoas, o emprego é tão grande que estão faltando pessoas nos Estados Unidos. E a gente fica discutindo aqui se o Trump tá bom ou tá ruim. Pois é. Pode tá ruim pra você. Tá bom. Nos Estados Unidos, mas eu tenho um amigo meu americano lá de universidade que falou que tá bom, que ele tá gerando emprego e tal. Que ele é radical, mas que ele também não deixa ninguém abusar dos Estados Unidos. Mas direitos humanos, concordo, mas pro americano tá bom. Tu conversar com um americano que não seja radical, não pode pegar um americano que da Ku Klux Klan, por exemplo, isso. Né? Mas americano normal, classe média alta, que tem seu barquinho. Lá, classe média alta, o cara tem barco, viaja fim de semana, é diferente, né? Então, o americano classe média lá, ele tá gostando. Não estou falando politizado, aquele cara que quer... Não, aí não. Mas o cara que é normal, fala, eu quero meu país bom. Ele tá gostando do Trump. Por quê? Porque ele é radical, mas pro bem dos Estados Unidos. Ele começa, não vai entrar gente aqui, não sei o que, ou seja, ele é um radical, ele é meio duro, ele é duro. Mas o americano falou, não, a economia tá indo bem, né? E o Trump tem uma grande influência, tem uma grande simpatia pelo Bolsonaro. É engraçado, tem uma grande simpatia. É mesmo, tem simpatia? Poxa. Para você entrar na casa de uma pessoa, você precisa de permissão, né? Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Eu não deixo. Exatamente. Então, se você quer entrar num país, você tem que pelo menos estar apto dentro das regras desse país para poder entrar lá. Agora, o Trump, ele não quer ladrão, ele não quer tranqueiro, ele não quer traficante, ele não quer gente desqualificada no país dele. É um direito que ele tem. Agora, as pessoas, elas acham que os países têm que ficar abertos para entrar qualquer tipo de gente que vão se instalar, vão fazer coisas erradas, né? Porque eles vão com a mesma mentalidade, a mesma cultura que eles têm nos países de origem. É o cada um por si, o vale tudo. Tem regras. Então, se você for um profissional qualificado, você vai entrar nos Estados Unidos sem problema, como em qualquer outro país do mundo. Só no Brasil, né, que entra venezuelano, entra haitiano, entra traficante, é aquela zona total. E a gente ainda tem que ouvir do ministro lá da Venezuela, que ele pediu, né, cuidem bem dos nossos venezuelanos, né? A Venezuela não cuida bem dos caras, né? O venezuelano, em média, perdeu 11% de massa muscular, de massa corporal, ou seja, porque não tem o que comer, né? E a Venezuela é super legal. O PT e o PCdoB, essa semana, assinaram um manifesto em apoio ao presidente, o caminhoneiro lá, o Maduro. Tava comendo churrasco na Turquia, Tava Maduro. Quantas pessoas comem aquela quantidade de carne num ano? Verdade. Num ano na Venezuela, né? E esse cara é tido como o super baluarte da esquerda na América do Sul, pelo Gleisi Hoffmann, Lula, esse pessoal legal. Guto, né? e no Brasil entra tanta gente, além do que você está falando, entra até avião com mala cheia de dinheiro. Em plena época eleitoral, né, de um ditador da Guiné Equatorial, se não me engano, um país africano, esse dinheiro, hein, Guto? que o governo do presidente Lula perdoou uma dívida
se não me engano, de 1,7 bilhão que esse país tinha com o Brasil, ele perdoou a dívida. Mas aqui nós somos ricos. E aí fala-se tanto, não, a democracia. Apoiamos um ditador lá na África, apoiamos um outro, na época do governo do PT, apoiamos um ditador aqui na América do Sul, apoiamos Cuba, que vive uma ditadura. Eu não sei que noção de democracia que a esquerda tem, gente. Sinceramente. Porque a primeira coisa que eles fazem quando ele assume o poder, acabou a eleição. É democracia até a página 3. Quando eu assumo, é governo único, partido único, imprensa única. Se você falar alguma coisa que me desagrade, paredão. O nosso amigo Mário Sérgio, sempre participando, parabéns para ele aqui. Boa tarde, o povo reclama, mas quando aparece o novo, o Amoedo, aqui tá legal. Estão falando do Álvaro Dias, estão falando do Alckmin, estão falando do Amoedo, estão falando do Bolsonaro, estão falando do PT, estão falando de todo mundo aqui. Boa tarde, o povo reclama, mas quando aparece o novo, no caso Amoedo, ficam com 1000 desculpas. Quero mudar, mas com os mesmos não é difícil. Abraço, Mário Sérgio do Campo Grande, que vai votar no Amoedo. Eu acho que é válido, é um voto válido, mas o meu entendimento é que eu acho que o momento não seria esse, né, Guto? O momento não seria esse. É uma pessoa com uma certa cultura, com certeza, mas o momento que não seria esse. Isso que eu vejo, pô. Se o Amoedo fosse um jogador, né, de futebol, a gente poderia dizer que ele precisa de mais tempo de jogo, mais ritmo de jogo, né? Que nem o Romário fez. Precisa mostrar, né, que ele é um bom jogador realmente, não só no papo. Ele precisa agir. Então, se ele pretende ser lá na frente presidente, ele poderia se candidatar a prefeito de uma cidade, a governador, enfim, para ele mostrar realmente, na prática, que ele merece ser presidente. Hoje teve o evento do Remo, né? Com a Dalgisa, psicóloga, comandando lá, nós fizemos um patrocínio à Clínica Filete. Estar ligado no Remo traz vida, mente, corpo e alma. Então, parabéns à Dalgisa, psicóloga, né? E ela está falando para a gente falar, olha só, ela quer sair do mundo da política, ela quer um programa mais light, Guto, ela quer que a gente fale do Setembro Amarelo, que são os casos de suicídio. Mês de prevenção ao suicídio. Vamos falar do Setembro Amarelo. Vocês só querem ficar falando de política o tempo todo? Vamos respeitar a mulherada aí. Aliás, é muito bem lembrada a questão do suicídio, que muito tempo ficou, né, lá no fundo da caixa. Tem que ser discutido os problemas, as causas dos suicídios, né? É importante a gente descobrir o porquê que as pessoas se matam. É uma atitude extrema, né? Você tirar a vida. Então, é uma questão que merece ser discutida, que precisa ser discutida. Os jovens, principalmente, precisam abrir esse assunto, que é um tabu, né? Na imprensa, por exemplo, a imprensa não tem o costume de publicar suicídios, mas eu acho que é uma questão que merece ser discutida nas escolas, nos ambientes de trabalho, dentro de casa, porque é um assunto que preocupa muito. Ô, Filete, se me permitir, o nome da... Tá tudo permitido. O nome a Dalgisa, psicóloga. Ela está pondo aqui o grupo do Remo, para a gente falar sobre... Ela fez uma remada hoje para falar sobre o Setembro Amarelo, que é essa questão do suicídio, né? Questão dos jovens, às vezes, que está com depressão, das pessoas e tal, e a pessoa fazendo esporte, como na UP, fazendo esporte na praia, correndo, remando, fazendo spinning, a pessoa melhora com alguns tipos de hormônios e com certeza ela espanta esses pensamentos negativos, né? E como você falou em Remo, queria também aproveitar e parabenizar duas grandes nesse esporte aqui da Baixada também, que é a Vivi e a Raíssa. A Vivi e a Raíssa. Grandes campeões de Remo também. Inclusive, meu irmão vai emprestar uma canoa para eles, que meu irmão tem uma C6, e meu irmão vai emprestar para elas irem para o Chile. A Vivi que está fazendo um bom trabalho lá na UP, coordenadora, né? Gerente. A baixinha atômica, gerente. É boazinha. E sobre as mulheres que você comentou aí, nós estamos falando em política, o momento é esse aqui. Mas com certeza, peço desculpa, peço perdão, mulher sempre é o primeiro assunto, a prioridade. E isso é tão verdade porque, Guto e Filete, a minha tese de mestrado é sobre as mulheres. Então, se alguém aqui entende disso, né? Tá peço certo. desculpa. Como é que é o negócio? Eu não dou aula, eu dou um show, é isso que falam lá? É isso que falam? O pessoal fala, mas é uma brincadeira aí. Eu costumo falar que eu não dou aula, que eu dou show, mas é uma questão só de acadêmica. É um marketing positivo. É um marketing humilde. Humilde, com uma baita humildade. Mas essa questão das mulheres, tem muito mimimi com mulher, né? A mulher tem mais que entrar na política, sim. As mulheres têm que votar em mulheres competentes, sim. Porque o que a gente vê é justamente o contrário. Vamos falar a verdade, que ser transparente. Mulher não vota em mulher.
Porque a maioria da população já é de mulher. Então, se as mulheres quisessem, e elas devem, elas têm que votar em mulheres, mas mulheres competentes. Não é porque a mulher está lá e ela não presta que você tem que votar em mulher. Então, é aquela questão do obrigado, né? Ah, mulher vota em mulher. Fulano, o PT tinha um slogan no passado, trabalhador vota em trabalhador. Não é bem assim. Então, qualquer tranqueira lá, só porque está rotulado lá de uma coisa, tem que votar, mas tem que votar com conteúdo. As pessoas têm que ter proposta. E com certeza, Guto, aproveitar as mulheres aqui, vou dar um aviso para os machistas aí. Provavelmente, nos próximos 5 anos, muitos homens vão perder o emprego para uma mulher, com certeza. Com certeza. Aqui tem o Paulo Dado Costa, a locomotiva de São Vicente. Mandando um abraço para você, o Paulo Dado Costa, e para o Guto Brito. Paulo Dado Costa, encontro nos Jardins do Instituto Histórico. Se o homem todo dia tem evento lá, tem que se o Márcio França ganhar para governador, tem que colocar o cara de secretário de Cultura do Estado lá. Canto e Recanto, encontro de corais, pintores e artistas diversos. No dia 22 e 23 de setembro, agora sábado e domingo, né? Sábado e domingo, é isso. Sábado e domingo às 19 horas. Tu vê, é um encontro de pintores, artistas de graça. Você vai conhecer a Casa do Barão. Só o Paulo Costa para proporcionar isso mesmo, nosso secretário de Cultura adjunto de São Vicente. Em tempos de Museu Nacional, né, que é dominado lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é infestada de militantes do PCdoB e da esquerda, né, nesses últimos anos de governo do PT, destruíram e sucatearam o museu. Nessa época é bom a gente conhecer, ver um pouco de cultura. E aí eu queria mandar um abraço, mudando um pouquinho, você falou do dia da pessoa com deficiência, Luciano Marques, esse é fera, presidente do CONDEF, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Um grande abraço, um guerreiro da causa, há 30 anos aí, lutando pela melhoria dos direitos da pessoa com deficiência. Noca, que é meu vizinho lá, que está preocupado com a situação do Santos, que dia 29 vai ter a votação do impedimento ou não do presidente Pérez. É uma confusão, né? Ônibus que sai de São Paulo, tal, e o time que patina, né? O time vem bem no campo, que o Cuca conseguiu blindar, mas é uma questão muito triste. Ontem, dia 20, Zé Geraldo, um monte de gente foi na Câmara. Zé Geraldo estava bravo na televisão. Tava bravo hoje, pessoas. Foi na televisão? Passou na TV? Passou. Para tirar o título do Pérez. É complicado. O Pérez já tem 70 anos, andou falando umas besteiras de Santos, mas também tirar o título do velhinho. É complicado. É muito complicada a situação do Pérez. Quem assume, Filete, se isso ocorrer? Veja bem. Seco para você. É o Orlando Rolo que assume. Veja bem, é o estatuto. O estatuto diz que os conselheiros, se verem falha no estatuto, a maioria do conselho achou, teve 2/3 que foi contra, a favor do impedimento, agora o sócio decide no dia 29, né? O sócio vai decidir, das 10 às 18 horas, o sócio vai lá e vota a favor do impeachment ou não a favor. Se tiver 50% mais um a favor, o Pérez sai do cargo. Se tiver 50% mais um contra, né? E contra, o Pérez continua e a vida do Santos continua, né? Em caso dele sair, imediatamente assume o vice. Assume o Orlando Rolo, imediatamente, porque o Rolo não está nessa questão do impeachment ou não, né? Os erros segundo o Conselho, segundo a CIS, né? Não foram do Orlando Rolo, né? Então o Orlando Rolo assume o... Então não cairia a chapa. Não cai a chapa. Cairia só o presidente. Pelo estatuto cai só o presidente. O Marcelo Teixeira deixou isso bem claro na reunião do Conselho, ele que é o presidente. Um abraço para a Valéria Teixeira, que foi a mais velha hoje, faz aniversário, pensou que eu ia esquecer, né? Eles têm nossa TV com a irmã Santa Cecília, mas de vez em quando dá uma espiadinha aqui para ver como é que tá o programa do Paulo Alberto, o programa do Ação e Reação. Bom, Nível, estamos chegando ao final do programa, muitas participações aqui. A Adalgisa falando que as estatísticas apontam que a maioria dos casos de suicídio ocorrem entre adolescentes e idosos. Então é o jovem, né? O jovem que briga com a namorada, que briga com o namorado, aquela coisa de dar... Que não tem a perspectiva do emprego, né? E o idoso. Filete, parabéns, o programa valoriza as mulheres sempre. Vocês não são nada sempre as mulheres. Tá certo. O seu Nível fez aqui um poema sobre as mulheres no programa. Tudo bem, doutor Nível? Vamos acabando o programa nessa sexta-feira de calor na Baixada. Obrigado, Filete. Um abração, Guto, e espero um próximo convite de vocês aqui. Obrigado. Guto Brito, uma satisfação. Obrigado, Filete. Uma honra ter feito o programa com o Nível. Obrigado, telespectador. Até segunda-feira, tem reprise no programa final de semana, até segunda-feira com o Cassione, que volta de férias, com o doutor Clemente. É muito bom, acompanhe a nossa reprise, nossa extensa programação. Fique com Deus, muito obrigado.